Bem-vindo ao primeiro episódio da série de seminários em duas partes, intitulada A Interseção da Medicina Tradicional e Saúde Mental na Comunidade Latina. Esta primeira parte da série é intitulada Integrando o Curanderismo na Saúde Mental, abordando corpo, mente e espírito. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português desta webconferência que foi originalmente apresentada em inglês e organizada por Maxine Henry, co-diretora do Centro Hispano-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias. Antes de apresentá-lo ao palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre a apresentação. Esta webconferência será gravada e arquivada para reprodução futura e também está sendo gravada em espanhol. Ao término da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada na apresentação ao vivo em inglês e eu também as traduzi para apresentar aqui. Há perguntas muito interessantes e estaremos fornecendo todas as suas respectivas respostas dadas pelo palestrante no momento da webconferência ao vivo. Também solicitaremos a você que complete uma breve pesquisa no final deste webinar. Esta é uma avaliação de satisfação e é importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Embora a ATTC não forneça crédito para a educação contínua para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Então, vamos começar apresentando o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, ou ATTC, e sua equipe. O ATTC Nacional Hispânico Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NLBHA, ou NALBA, localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção para as grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NLBHA é Fred Sandoval. E esse ATTC faz parte da rede ATTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de dependências e abuso de substâncias. Estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, ou SEMSA, a rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação das redes. Juntos, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marinhas, e os ATTCs internacionais de HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aqui você terá um mapa dos ATTCs baseados nos Estados Unidos. O ATTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. O ATTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, e Maxine Henry, co-diretora do projeto. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que também é parte da organização irmã TTC, o Centro Hispânico Latino de Tratamento e Assistência Técnica para a Prevenção,
será oferecido contatos, informações de contato ao final desta conferência web. Nosso estimado apresentador de hoje é o Dr. Eliseu Chel Torres, vice-presidente de Assuntos Estudantis da Universidade do Novo México. Desde criança, cresceu na fronteira do Texas e México. Eliseu Torres, conhecido por todos como Chel, é fascinado por tradições e folclore. Os costumes do México e suas raízes mexicanas americanas, ambos pais lhe ensinaram aspectos da tradição e cura à base de plantas e a medicina que amadureceu. Ele aprendeu com eles um amor e respeito pela história e folclore da antiga arte do curandeirismo ou cura popular mexicana. Agora, como administrador da Universidade do Novo México, onde é vice-presidente de assuntos estudantis e membro da Faculdade de Educação, Chel dá palestras regularmente e oferece apresentações sobre a história e a tradição do curandeirismo ao público que abrange acadêmicos e estudantes de latim. Na cultura americana, as pessoas esperam aprender sobre medicina alternativa e tradicional, incluindo profissionais médicos e leigos. Ele publicou 4 livros sobre sua vida e pesquisas sobre sua área temática. O primeiro lugar de curandeirismo, uma vida na cultura popular mexicana, cura com ervas e rituais, uma tradução mexicana. O curandeirismo, a arte da medicina tradicional sem fronteiras. E por último, mas não menos importante, os curandeiros tradicionais do sudoeste do México. E estão disponíveis na imprensa da Universidade do Novo México e na editora Kendall Hunt. Agora, tudo que vocês vão ouvir são as palavras do Dr. Torres que foram gravadas e traduzidas para este webinar. Primeiro, o que é o curandeirismo? Curandeirismo vem da palavra cura, que significa sanar, curar. Muitos de vocês são curadores porque curam pessoas. Também o curandeirismo usa uma abordagem holística da cura, o tratamento do corpo, mente e espírito. Você pode se perguntar, quem é um curandeiro ou curandeira? Essa pessoa é alguém que realiza uma cura tradicional, que trabalha com o que une corpo, mente e espírito, e trabalha com níveis espirituais, mentais e materiais. Antigamente, se dizia que você tinha um dom para curar. No entanto, todos sabemos que é necessário treinamento para se tornar um curandeiro. Ou pode-se também ocorrer sendo um aprendiz de outro curandeiro que entende desse assunto. Ou, especialmente no presente, a pessoa pode atender a escolas, universidades, como Centro de Desenvolvimento Comunitário, localizado em Cuernavaca, Morelos, México, e administrado por um amigo dele, Dr. Arturo Ornelas. Qual a influência do curandeirismo? Então, o Dr. Torres segue a mencionar 7 influências. A primeira é uma mistura de raízes espanholas dos nativos americanos. Lembre-se que os espanhóis entram no Novo Mundo do México em 1519, trazendo consigo plantas medicinais da Europa e rituais que aprenderam com os mouros do norte do país. A África, no entanto, esse aspecto dos nativos do Novo Mundo, também tinha suas próprias plantas e rituais tradicionais. Portanto, isso estava agora no início de uma fusão de ambas as culturas. A influência número 2 é uma influência judaico-cristã, que é como se fosse um presente de Deus e uma crença em Deus para curar. Muitas vezes o curador ou curadora pode dizer, não sou eu, mas Deus que está curando, e eu sou apenas um instrumento de Deus. A influência número 3 é uma influência grega ou moral, onde há um equilíbrio de calor e frio, muito semelhante ao yin e yang chinês, e que para curar uma doença quente, usamos plantas e remédios frios e vice-versa. A influência número 4
é a influência árabe, onde existe uma energia psíquica direta, e devemos lembrar que a cultura árabe do norte da África controlou a Espanha mais de 800 anos, e muitos dos rituais foram proibidos pelos espanhóis, incluindo o mal-olhado. O mal-olhado causado pela energia psíquica direta ou pela mirada de uma outra pessoa, o que também foi traduzido para o Novo Mundo pelos espanhóis. A influência número 5 é a influência da santeria africana, uma mistura católica com santeria africana e uma mistura de santos católicos e orixás africanos, considerando que ilhas afro-caribenhas como Cuba e Porto Rico experimentaram grande parte da cultura tradicional. Em poucos minutos serão mostrados 2 vídeos sobre limpeza energética de Cuba e Porto Rico. A influência número 6 é o espiritismo e a influência psíquica que diz respeito a transes e comunicações espirituais ou com espíritos. Essa influência provavelmente ocorreu na França por uma pessoa chamada Allan Kardec, que estudou espiritismo na França por volta de meados do século XIX. Ele é considerado o pai do espiritismo. E o professor do Dr. Torres, Chentito, canaliza o espírito Avelino Fidêncio e ele escreve sobre Chentito, o espiritualismo e a influência psíquica em alguns de seus livros. E a última influência é a influência científica, em que os curandeiros conhecem a teoria dos germes, psicologia e biomedicina. Continuando. Aqui está o seu colega, Dr. Arthur Ornelas, quem colabora com o Dr. Torres há quase 20 anos. E ele estabeleceu a escola em Cuernavaca, Morelos, México, com o Centro de Desenvolvimento Comunitário. E, é claro, ele também aborda corpo, mente e espírito em sua escola, que é uma escola holística. Neste webinar, Dr. Torres começará com a cura do corpo e discutirá as plantas para o sistema nervoso com Letícia. Também experimentarão as chamadas ventosas, semelhantes a ventosas chinesas, mas um pouco diferentes. E ele também combinará mente e espírito nos slides, abordando limpezas espirituais com a chamada terapia do riso. Você experimentará sobre as tendas de suor ou temascal, e também 2 outras limpezas. Uma seria afro-cubana e a outra uma limpeza afro-porto-riquenha. Então, vamos lá. Começando com o corpo. Temos um slide com a famosa curandeira e massagista Neve Mancia de Cuernavaca, Morelos, México, fazendo uma técnica de acupuntura. Ela usa essa foto em um de seus livros. Agora vai aparecer aqui algumas perguntas de votação que foram feitas na conferência web ao vivo. Então, eu vou perguntar para vocês, dar alguns segundos para vocês pensarem na resposta e vou dizer qual foi a resposta obtida durante o seminário ao vivo para que vocês possam comparar com a resposta que vocês pensaram. Então, a primeira pergunta. Você já usou alguma planta para tratar uma doença? Sim ou não? Bom, no evento ao vivo, 92% das pessoas disseram que sim, e 9% disseram que não. Então, pode-se ver que a partir disso é possível que a maioria das pessoas já tenha usado plantas medicinais para tratar uma doença. Aqui temos a apresentação sobre plantas para o sistema nervoso com Letícia Amaro. Eles chamam Letícia de Leti. Ela é do México e a sua intérprete é Tonita, de Albuquerque, Novo México. Ela treinou no México para ser curandeira. Agora ela tem sua clínica na parte norte da cidade. Plantas são muito importantes para o sistema nervoso. Os benefícios são muitos, como sedativo, acalma os nervos, há plantas para depressão, ansiedade e insônia. No vídeo que você está prestes a ver, Leti fala sobre plantas para o sistema nervoso.
Então, você pode experimentar um pouco de atraso no vídeo que você vai ver, isso é devido à conexão da rede, da internet que você pode ter. Mas eu vou colocar agora o vídeo e vocês vão escutar as palavras de Leti com tradução em inglês por Tonita e eu vou estar fazendo a tradução em português. It's basically a computer for your body. Tudo o que acontecerá em nosso corpo é programado primeiro em nossas mentes. Nossas emoções são muito importantes para tudo o que acontece em nosso sistema nervoso. E é por isso que precisamos programar coisas positivas. Ao invés de dizer, é que estou doente, Sí, en lugar de decir, ay, es que estoy enferma, devemos dizer, me sinto bem, estou debemos decir, me feliz. siento bien, You need to say, I feel good. soy feliz. Este será o melhor dia da minha vida. Sí, este va a ser el mejor día de mi This is vida. going to be the Viva best hoje, day of my deixe life. todas Vivir as hoy, emoções to live in surgirem today. e as Dejar abrace. sentir todas las emociones, abrazar, And to let all Diga, those eu te emotions amo. embrace te amo, Aproveite o hug people dia. and say, I love you, disfrutar and to este enjoy Tudo día. isso será Va a ser essencial para que o primordial para que nosso nuestro sistema sistema nervioso nervoso y todo e nuestro todo o cuerpo se nosso encuentre en corpo óptimas se condiciones. This is going to encontre be the best em day for my body, situações e and so that I have the condições best conditions, ideais. the most optimum conditions for all of my body in every sense of the word. Hay enfermedades muy importantes que se dan en el sistema nervioso. Existem muitas of doenças especificamente que trabalham com o sistema nervoso. Uma delas, muito comum e com efeitos muito ruins, é a insônia. E que tem muito a ver com muitos dos problemas que temos durante o dia que nunca resolvemos. E em vez de dormir à noite, começamos a pensar em como resolveremos os problemas que tivemos durante o dia. Nossa mente se cansa e o nosso corpo começa a sentir falta de descanso. Outra doença importante, onde poderíamos ver isso, é talvez até a doença de Parkinson e Alzheimer, que é uma doença crônica, seja uma doença genética na qual tendemos a esquecer tudo. Portanto, é muito importante mantermos nossas mentes saudáveis, começando com um pensamento positivo, já que nossa maravilhosa Mãe Natureza nos dá plantas excepcionais e isso nos ajuda a manter nosso sistema nervoso. Por isso, continua funcionando da maneira que precisa. Por exemplo, temos lavanda aqui. Essa planta com seu aroma ajuda a acalmar o sistema nervoso. Ajuda os que estão realmente nervosos com muita ansiedade. Você sempre pode ter um pequeno ramo próximo e perceber o aroma e naturalmente se sentir mais relaxado. Outra planta calmante é uma linda rosa. Além de olhar para sua beleza, seu aroma também ajuda a relaxar o corpo. Uma planta que é muito importante é também o alecrim. Este é um hepatoprotetor, também regenerador e um estimulante. Além do seu aroma, uma folha pequena pode ser consumida diariamente, e isso deve ajudar a manter o cérebro fluindo. É realmente excelente para ansiedade ou depressão. Quando alguém tem depressão, quando bloqueia a esperança e não tem mais o desejo de seguir em frente, e sua energia se torna muito pesada, de modo que esta planta é estimulante e ajuda a recuperar a energia. Então, esse foi o vídeo e essas são as palavras complementares que vocês puderam assistir. Agora, nesta próxima apresentação é de Rita Navarrete e trata-se de ventosa terapia ou ventosas, em inglês fire cupping. As ventosas são semelhantes às ventosas chinesas, com uma diferença de que chamamos de running ventosas ou ventosas movedoras, pois se move os copos. Você verá na próxima demonstração como isso acontece e que possuem seus benefícios a mobilizar e estimular o fluxo sanguíneo para promover a cura, atacando problemas digestivos, reduzindo o estresse, a ansiedade e a dor. Então, mais uma demonstração de vídeo. Essa próxima demonstração é de Rita Navarrete e trata-se de ventosa terapia ou ventosas.
Então, você poderá ver os benefícios e como essas ventosas acontecem. E vou estar traduzindo para português e vocês vão escutar também um pouquinho baixo em inglês e espanhol. De explorar We siempre would try to always explore el Vamos cuerpo. tentar explorar o corpo. Y aquí lo que vamos a hacer es una práctica E o que here vamos we're gonna fazer do aqui é is uma we're gonna show you prática a de ventosa demonstration quente. de ventosas calientes. of hot Muito lentamente, fire cupping. Es muy despacio. It's very colocamos slow a ventosa and nas gentle. áreas You want to make sure that musculares, when you're lifting the cups that you break the sill with your finger. Pasamos la circulando a coluna ventosa, sem we would tocar nos pass the cupping discos. en la zona de músculo, in the muscle areas librando la columna Basicamente, o que along estamos the sides of fazendo the spinal column sin tocar los discos. without touching the spinal discs. Because basically what we're doing, what we know is that muscles contract because of a lack, the way that they become uncontracted Sabemos is que that quando os there's no músculos se blood flowing to contraem that devido à area. pressão, So what the a ventosas maneira do como is se they contraem pull é que that não blood há and they force suprimento it de to go there. So sangue that when nessa you have a área. contraction and you remove the ventosa, it naturally Então, o que as relaxes. ventosas estão fazendo é que elas extraem esse sangue e os Y forçam a nos fluir. va a ayudar a calentar el músculo It helps us also to warm Portanto, the quando muscle ocorre uma de uma forma contração, muito também nos profunda, of a ajuda a way that's aquecer o really músculo deep de uma that you maneira can realmente reach the depth of the profunda, muscle. va a activar circulación, You activate their de modo a circulation. alcançar a profundidade do músculo, la ativar a presión que circulação. ayuda Pressure A pressão a levantar el ajuda músculo, a that helps levantar to o lift the músculo. muscle. nos Isso nos favorece ajuda. Helps us. Ok, então vocês viram aí uma demonstração de ventosas. Lumbar region. Nosotros vamos a tratar de explorar We would siempre try to always explore. el cuerpo. Então, acabamos de ver essa demonstração sobre o tratamento do corpo. Além de tratarmos combinação de corpo e mente para demonstrações de limpeza de energia espiritual, ou simplesmente limpezas, não apenas do México, mas também de Cuba e Porto Rico, e um pouco de terapia do riso, ou seja, risoterapia e uma demonstração de temascal. Para começar com mente e espírito e uma pergunta: você já recebeu uma limpeza espiritual ou limpeza, ou já foi benzer para tirar mal olhado, quebranto ou mal de susto ou outras coisas? Sim ou não? Quando essa pesquisa aconteceu, no evento ao vivo, o resultado foi quase igual. 47% afirmaram que eles receberam algum tipo de limpeza espiritual para mal olhado, ou mal de susto, ou outras coisas, e 53% disseram que não fizeram. Por isso, as respostas foram razoavelmente iguais. Continuando, aqui temos Laurêncio Nunes, de Osaka, México, demonstrando uma limpeza espiritual. E os benefícios são muitos. Laurêncio usa vários elementos para limpeza, como o ovo, ervas, copal, incenso, velas, água ou mescal. Também pode ser usado para absorver e varrer vibrações negativas. Na seguinte limpeza espiritual, Lorenzo usará apenas 2 elementos: plantas e ovos para limpeza, que ele vai fazer no Dr. Torres. E você verá em seguida. Hacemos una limpia. Sí. How will do a cleansing. Agora, o Dr. Torres mostrará uma demonstração de como eles fazem uma limpeza espiritual. Você pode experienciar um certo atraso, e agora deu pausa. Ok. Ajuda-me, grande Pai Celestial, a realizar essa cerimônia de limpeza. Permita-me trazer limpeza a esse corpo, a esse espírito e a essa mente. Que assim seja. From the heavens and the earth. Nos céus e na terra. Help me, great Father. Ajude-nos, grande Pai, com essas grandes plantas, com a força da Mãe Terra, para que eu possa limpar esse corpo, So that I can cleanse esse pensamento, esse espírito that e esse spirit coração do seu filho and his Eliseu. heart of your son, Eliseo.
Ajuda a retirar todas as vibrações ruins e energias ruins. Malas energías que se cierran en su cuerpo. Those energies that feel that they could stay in his body. Ajude e o Help him and proteja. protect Yo te him. lo Eu pido, rogo a yo te ti, lo grande ruego por Pai. el Señor. I ask you, great Father, to protect him. Ven, Ajuda. Come. Venha. Come. Venha. Ven. Espírito Ven. do céu. Come. ven. Espíritu divino, Divine Spirit, regresa a Volte tu ao seu cuerpo. corpo. return to your body. Ven, ven, Come. ven. Come. Espíritu de Cheo, Vem, Espírito vem, do Espírito céu. do céu. Return to your Ven. body. Retorne ao seu Ven. corpo, Come. onde Ven. esteja. Cheo, regresa a tu cuerpo. Cheo, return Ven, to your body. ven. Cheo, Come, regresa come, a tu Cheo. cuerpo. Return to your Retorne ao seu body. corpo, Yo te espírito e llamo. I am coração. calling Te you. pido que regreses. And I'm asking you Estés donde estés. so Ajude-nos, that you are where Pai, you Ven. are. Come. através dessas plantas, que possa absorver qualquer energia ruim, negativa, en espíritu and in your spirit y en corazón. and within your heart. Ayúdanos, Gran Padre, Help us, great para que Father, estas plantas for these plants absorban venha Espírito de Chel. Momento que pausou. that las they malas absorb energías, anything las malas that's bad vibraciones de este ser. energy or vibrations in his body. Ven, Venha Espírito de Come. Chel e Come. integra-te Espírito de a Chel. ele. Spirit Dá-lhe of Chel. equilíbrio. regresa. Return. Ven, Come. Espíritu de Cheo, Return, ven the a tu Spirit of cuerpo. Cheo. Let me cleanse this body. Intégrate a él. I'm giving these plants Dale el energy to you equilibrio. Dá-lhe paz, so that you can have Dale la balance paz, and peace dale la harmonia, and of harmony dale la felicidad felicidade que happiness. este ser está buscando. e tudo que ele está Que así procurando. sea, Gran That's the way Padre. it is, and that's the way it'll be. Ayúdanos, Gran Help Padre us. Celestial. Ajude-nos, para que grande este Pai, huevo, So that fruto de this la madre tierra y del egg viento, with com the a strength força of da the Terra earth Mãe sea el e elemento guia a Be seu an corpo, poder element limpiar el that can cuerpo, guide us and help the body el pensamento, in their thoughts. espírito As the spirit e coração de teu of filho the Chel. heart of your son, Ayúdalo, Cheo. Gran Padre. Help us, great Father. Ajude o grande Pai, All of our parents, Cuida que esse e ovo protege. absorva todas as energias Que ruins, este huevo that this egg absorba absorb las malas energías, any bad las energies, malas vibraciones, any bad más vibrations, vibrações tristezas. any sad. e qualquer tristeza. Então, acabamos de ver Laurêncio fazendo uma pequena demonstração de uma limpeza espiritual. Ele também estará em Osaka, onde levará um grupo de estudantes da Universidade do Novo México por 2 semanas para estar com ele e muitos outros curandeiros aí. Agora, vamos falar sobre a terapia do riso. Resumidamente, esta é a risoterapia, e alguns de seus benefícios incluem aumentar as células analgésicas naturais, como endorfinas, suprimir o hormônio de estresse da adrenalina, para ajudar o sistema imunológico celular e exercitar os pulmões e o sistema circulatório e transportar oxigênio para o sangue. E, finalmente, reduzir o estresse e a ansiedade. O Dr. Torres demonstrará a terapia do riso no final deste seminário. Na verdade, com uma apresentação da palestra TED, que vai ser mostrada ao final. A próxima demonstração é sobre Temascal, ou em inglês Sweat Lodge, ou tendas de suor, que fornece o contexto para a cura simbólica, ajuda a criar um senso coeso de si ou uma transformação, se desejado, fornece uma base para o desenvolvimento da identidade cultural, um significado para as experiências, promove a solidariedade de grupo, a coesão familiar e é também um calmante na Mesoamérica. É usado como uma cerimônia de cura para purificar o corpo e agora está ressurgindo no México, na América do Sul e no Sudoeste. Ele limpa a mente e o espírito e o corpo e, na verdade, está retornando em muitos países recentemente. Ele limpa a mente e o espírito e supostamente libera toxinas através da transpiração
e move o sistema linfático através da esfoliação. O Dr. Torres afirma que acredita fortemente no temazcal e o usa com frequência. Aqui são algumas fotos de alguns exemplos de algumas tendas de suor ou temazcales. No canto superior esquerdo, uma está em Oaxaca, que eles estão indo experimentar com um grupo de estudantes na próxima semana. Isso é à beira-mar e mais ou menos aí se dobrando em cima dos alunos está o curandeiro que você acaba de ver, Laurêncio Nunes. Ele também é um temazcaleiro. No canto superior direito há um temazcal fora de Albuquerque. E na parte inferior é o mesmo temazcal que foi criado aqui pela amiga e colega dele, curandeira Tonita Gonzalez. E na parte norte de Albuquerque, que é o temazcal, é o único temazcal que há, esse do lado direito. O lado inferior é que ele é um temazcal que tem um banco. Nem todos podem sentar no chão. Portanto, pessoas com problemas de joelho, por exemplo, podem sentar-se nesse banco e atrás das flores ou rochas que aquecem esse temazcal. Há essas rochas vulcânicas com as quais ele vai compartilhar uma demonstração de um temazcal dirigido por Rita Navarrete. Mas primeiro, há mais uma pergunta de enquete. Você já experimentou um temazcal, ou tenda de suor, ou sweat lodge em inglês? Sim ou não? Bom, parece que no evento ao vivo, cerca de 19% disseram que sim, e cerca de 82% disseram que não. Então, o Dr. Torres diz que espera que um dia desses todos possam ir ao Novo México para experimentar essa maravilhosa técnica de um temazcal. Agora, esse é mais um vídeo sobre um temazcal. E eu vou estar traduzindo simultaneamente para o português. Pode ser, novamente, que você experimente um certo atraso. Hello, my name is Eliseo Cheo Torres. Olá, meu nome é and I'm an Eliseo administrator and Cheo Torres. professor at the University of New Mexico. E And this sou is part professor of a administrador da film, Universidade do a Novo series México. of films Isso que você vai to assistir agora explain faz what parte de uma série de traditional vídeos medicine para of Mexico and the explicar Southwest is about. o que é And medicina today's tradicional no program is sudoeste very do unique México. and exciting. It's about the E o programa de temazcal, hoje é muito or the exclusivo e Mexica emocionante. Mexican sweat lodge É o of the Aztecs and the temazcal ou Mayans. sweat lodge This dos topic astecas is e making a maias. revival not only in Mexico but also in the Essa Southwest. questão Here está in Albuquerque, this is revivendo one of the não newest apenas no México, temazcals mas in the também no North Valley of sudoeste, aqui em Albuquerque. Albuquerque. Temazcal was E built esta é by uma das Tonita mais Gonzalez, novas whom you'll cidades hear do from in Vale just do a few Norte do minutes. Albuquerque. And we have Esse today temazcal foi a person construído whom por you've seen Tonita already on film, Gonzalez, Rita Navarrete, who is a que você ouvirá em temazcalera, alguns a person minutos. E specializes hoje in temos temazcals. uma pessoa que And she você já also will be viu em outros explaining vídeos, a Rita ceremony Navarrete, first que before é we enter the temazcaleira, temazcal or the sweat uma pessoa lodge. especializada A em ceremony to the four directions, a temazcales, ceremony to e que the também altar that you explicará will uma see in cerimônia. just a few minutes, and what it all means. Everything is significant, and everything will be As explained. instruções sobre a And I know you'll cerimônia, o enjoy altar que você today's verá em alguns program. minutos, Thank tudo you. é muito significativo e será explicado. Muy buenos días. Good morning. Bom dia. Estoy aquí para compartir esta Estou aqui medicina para lhe mostrar tradicional nossa medicina nuestra. tradicional with e you é to uma share honra our para traditional mim estar medicine. aqui explicando a Es un importância honor para disso. mí estar explicando It's an honor for me to be here explaining la importancia que tiene para nosotros the importance of this for us. iniciar con la presentación de un A altar. To começar com a start with the apresentação deste presentation altar. of an altar. Este círculo representa la Madre Tierra, Este This circle círculo represents for representa us para the Mother nós Earth. a Mãe pero Terra. también la importancia de que estén las semillas. But also, what Mas is really também o que é important here realmente are the importante seeds. são as sementes que representam nossa herança que transcendeu. De las generaciones. It explains how our heritage has transcended.
pero también el pan de cada día. mas But it também also representam represents the o bread of pão every de cada day. dia. Continuando. Sacando coraje. Sacando tristeza. Deixando de lado a tristeza, Sacando a dolor. dor Dolor del na alma. alma, Con fuerza. Como força, guerreros. Warriors. Miedo. deixando medo, insegurança. Todos esses medos que nos foram deixados pelas pessoas que Todos passaram em esos nossas miedos que vidas. nos han dejado. All those fears that you've left within your body, Las personas que han pasado en nuestras the vidas. people that have passed in Y our que nos lives, han dolido. that they've left the things Vamos that a are hurting sacarlas us. con toda Vamos la a fuerza. retirar una vez. força. Para llevar yo la paz y vaya donde tenga que llegar. Tamborcito, ayúdame a sanar. Tamborcito, ayúdame a sanar. Para llevar yo el amor. Para llevar yo el amor. Ok. Então, voltando um pouco, espero que vocês tenham conseguido assistir ao vídeo dentro do Temascal. E agora a próxima pergunta de enquete é: você conhece algo sobre a cura afro-cubana tradicional dos seguintes tipos de curandeiros? Santeiro, babalaio, palomonte ou um curandeiro? Bom, parece que a maioria das pessoas no seminário ao vivo disseram que experimentaram um santeiro, e depois com babalau, e depois com palomonte, e 90% experimentaram com um curandeiro. Então, a respeito desse slide, então, vamos falar sobre o que é a cura afro-cubana. Este vídeo demonstra uma limpeza espiritual afro-cubana, usando os elementos encontrados em Cuba, como fumaça de cigarro, o cachimbo, plantas, coco e rum. Qual é a eficácia da limpeza? Então, se diz que fortalece bem o espírito através de uma dispensa de limpeza espiritual e de energia negativa dentro do círculo, que você verá dentro de alguns segundos. Também homenageia a Mãe Terra através desta limpeza usando plantas, charutos e coco. Então, essa é a curanderia afro-cubana. E aqui vou passar o vídeo para vocês. Vencedor, which is like really important. Isso é usado em várias cerimônias que fazemos. We have yerba fina and we have maravilha. Usamos erva fina e também maravilha. Cleansers. Elas são típicas de limpeza. E é isso que eu vou usar para as pessoas que desejam participar aqui. Este vencedor es de una mata parasitaria, pero también una mata para baño lustrar y para también sacar el aura afuera. Vou fazer uma limpeza que vai correr muito bem. Algumas delas com a maravilha, And the three of them are very good for cleanser. Some of them, que é uma planta que pode ter cores e tipos diferentes. Una hierba muy buena que se le llama maravilla. La maravilla la hay de distintos tipos, la hay blanca, la hay rosada, la hay roja, la hay azul. Cada una depende de algún santo, pero maravilla tiene una cosa. Maravilla is a plant that there are like different types. E maravilha tem também usos diferentes em nossas tradições. Y tiene una cosa, una semillita negra que da, que esta mata. E pode ter não apenas um propósito espiritual, mas também medicinal. Purposes not only have like the type of cleansing that we use, like mental and spiritual, but also they have like medicinal powers. Maravilla, for example, not many people know it, but the black seeds are very good for prostate cancer, for different Essa prostate sementinha conditions. preta da maravilha, muitas pessoas não sabem, mas pode ser muito bom para o câncer de próstata ou outras condições. Para sacar la aura afuera, pero
Esta hierbita, cuando las personas se dan una herida, es otra que tiene las hojitas porque esta está muy chiquitica, está muy finita, cuando se dan una herida, que empieza a botar la sangre, que están en cualquier lugar y no pueden pararla, cogen 2 hojitas A de esta erva mata, fina, se isso é ponen bom una para tira aquí en el parar, tubo, le ponen el estancar dedo o y sangue enseguida la quando há sangre uma se ferida. Hierba fina is used a lot of times. So for example, when you have wounds, it's like a good, it's very good to stop blood. And it's used like sometimes in situations that the person get. Então, o que você acaba de ver é uma limpeza de Pedro Palacios, de Havana, Cuba, com seu aprendiz, David Hernandez, seguidor da santeria cubana. Pedro de Cuba é considerado um curador de babalaio, santeiro e praticante de Palo Monte. Agradecemos a demonstração de Pedro e ele também convidou o Dr. Torres e a sua equipe para Cuba, e eles estão pensando nisso. Então, mais uma pergunta. Você conhece a cura tradicional afro-porto-riquenha? Sim ou não? Bem, parece que apenas 15% disseram que estão familiarizados com a cura afro-porto-riquenha e aproximadamente 86% não. Portanto, essa será uma excelente demonstração para aqueles que não estão familiarizados com a cura afro-porto-riquenha. O próximo ritual, na verdade, demonstra uma limpeza espiritual de Ozaim pelo Dr. Isamur Flores. Os benefícios desse ritual é que essa limpeza usa a planta vencedora, que você ouviu falar na demonstração afro-cubana. No entanto, também usa pano vermelho e preto, que simboliza vida e morte. Perdão. A energia negativa é agrupada e transferida para o pano preto, enquanto as vibrações positivas ficam presas no pano vermelho, o que significa a vida envolvendo a morte. Essa limpeza que você está prestes a ver cria uma nova encruzilhada de vida, prosperidade, beleza e bênçãos. E aqui está a demonstração do médico e a Isamur Flores. Vamos assistir. Mais uma vez, é possível que vocês venham. Lo iño lo tilla tilla le pele pena buruku chelu aqua araye kikeko oyu for you de bami. And now you break. E agora those leaves, você quebra essas folhas. And then you tie. Então você amarra cruzando. Because we are closing the 4 corners of the universe. Porque assim estamos fechando os 4 cantos do universo. So no evil can come to her. Para o mal, para que nenhum mal possa vir a ela. And the reason you do this is because e a razão disso também anything behind that can also hurt or harm you. É que você não pode deixar nada para trás que possa causar danos ou prejuízos a você. All the negativity. It's a life-affirming process. I'm going to ask Abby to turn around. Você pode ver que a luz está embrulhando toda a negatividade. Like that. Okay. Now you é a luz afirmando o processo. Okay, turn around again. E vou pedir para que ela vire e venha. E pise fora. Vire de novo. Então, esse foi mais um vídeo. O Dr. Flores vem de 3 gerações de padres, sua mãe, ele e seu filho nas tradições afro-caribenhas de Cume. Ele acabou de demonstrar uma limpeza espiritual de Ozaim. E queremos agradecer ao Dr. Flores para esta excelente demonstração. Agora o que você vê aí? O que fazer para aprender mais sobre curandeirismo? A cura tradicional no sudeste do México e em outros países.
E pode ser que se use nomes que não seja curandeirismo, mas o conceito básico é o mesmo. Então, aqui nesse slide, o Dr. Torres fala sobre uma aula gratuita do Coursera e como entrar. No centro desse slide, há uma página na qual você pode pesquisar no Google para obter mais informações sobre essa aula gratuita. E quando se matricular nessa turma, que seja de certificado ou não, há um pequeno custo de $39, mas se você não deseja nenhum certificado, não há custo nenhum. A primeira aula foi apresentada a partir de janeiro e começará novamente em julho. Essa é a cura tradicional utilizando plantas. Aqui você aprende sobre a preparação de plantas secas ou frescas para professores que são realmente à base de álcool e microdose, que são à base de água. Também eles falam sobre terapia de suco, desenvolveram óleos à base de plantas com plantas medicinais e outras técnicas. E então, a segunda aula já foi mostrada, mas será repetida mais tarde. E essa é a cura tradicional do corpo, como o bloqueio intestinal, falando sobre obstrução seca e úmida. Uma causa constipação e a outra pode causar diarreia. Menteada, que é manter essa massagem suave usando um pano limpo. Isso pode ser também muito eficaz nas gestações. Na verdade, o curandeiro pode reposicionar um bebê que está de cabeça para baixo, usando as técnicas de manteadas. E também é usado para idosos e crianças, que são uma população especial. E em seguida se falam a respeito de ventosas. Eles ensinam as ventosas com mais detalhes e com os massagistas, que na verdade eram os quiropraxistas originais, antes que a profissão fosse reconhecida como profissão. E ao fundo tem-se o curandeirismo tradicional de cura de energia corporal e do espírito. E aí você tem uma fotografia de Laurêncio Nunes, que você viu fazendo a demonstração de limpeza. Nesta aula, eles falam sobre os diferentes tipos de limpeza espiritual ou energética, também discutem os temazcales em detalhes, curando a dor através do Dia dos Mortos ou Finados e curando através do som, música ou vibrações. E também, no lado inferior esquerdo, tem a parte dos cursos onde eles falam sobre influências globais e culturais da cura tradicional oferecida neste momento. E começa mais ou menos em maio, mas também você pode registrar-se agora e terminar o curso com tempo suficiente. E falamos sobre a cura tradicional de Porto Rico e Cuba também. E vemos algumas breves demonstrações da cura tradicional africana dos países de Uganda e Gabão, principalmente, também da cura do Peru, e 3 classes de cura da cultura maia e inca. E, novamente, esses cursos são gratuitos e online, para que você possa levá-los e cumpri-los ao seu tempo. São aulas divertidas e muito informativas, que o Dr. Torres está compartilhando. Ok, e se alguém quiser participar indo ao campus na universidade? Ele diz que, então, serão mais que bem-vindos. Em julho, na Universidade do Novo México, durante o verão, eles têm uma aula chamada Medicina Tradicional Sem Fronteiras ou Curandeirismo. Isso acontece todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h40. É uma manhã longa, mas uma manhã muito gratificante, onde eles têm todos os tipos de demonstrações e curadores do México, ou da Guatemala, do Peru e de outros países que vão e fazem demonstrações. Tem à tarde ou também pela manhã. À tarde eles têm técnicas práticas, onde você pode, na verdade, praticar. E se você não quiser participar da aula para obter crédito, você pode optar por uma educação continuada não creditado.
Ele diz que são bastante abertos porque querem que a comunidade experimente isso. Se você está no campo de saúde e precisa de unidades de educação continuada, você poderia fazer isso. Trabalhar através da educação continuada é uma aula também divertida. E ele convida a todos para que possam vir, né, para a aula, para que possam ficar nos quartos lá, nos dormitórios. Eles dizem que tem muito espaço nas residências no verão e também podem encontrar residências ali por perto ou em algum hotel. Então, ele espera que vocês considerem se juntar a eles na Universidade do Novo México durante o verão, mais ou menos no início de julho. E eles estão fazendo essas aulas lá já há 20 anos. E vocês podem ir no website aí para ver mais informações sobre curandeirismo, unm.edu. Ok, aqui estão alguns textos, alguns livros, para aqueles que estão perguntando onde eu posso ler mais sobre curandeirismo ou medicina tradicional. Então, o primeiro livro aqui é chamado Curandeiro, Uma Vida na Cultura Popular Mexicana. É uma série de histórias pessoais do Dr. Torres em seu caminho rumo à tradição. Medicina Fala, do seu professor Chinchito, Crescendo Alvarado e do movimento do sistema oculto. E então, o segundo livro é mais ou menos sobre plantas e rituais, e é um bom livro de referência. Aqui o Dr. Torres discute 3 curandeiros, que ele chama de os 3 grandes. Aqui, neste, você vê as fotografias do lado direito, no topo, o famoso Dom Pedrito de Amarillo, que viveu em Falfurrias, no Texas, e é um curandeiro muito popular no final do século XIX. Ele morreu em 1907 e conversa, então, sobre suas contribuições. A foto da médium é o famoso Ninho Fidêncio, que morreu em 1938. Ele cura o presidente do México, Plutarco Elias Calles, e tornou-se bastante famoso depois disso. Ele morou na cidade de Espinazo, Nuevo León, no México, onde o Dr. Torres passou muitas vezes lá com o seu professor Chinchito. Crescendo Alvarado falou sobre o movimento fidencista e como ele continua vivo e bem em todo o país, tanto nos Estados Unidos como no México. E depois a famosa Teresita e os 3 curandeiros, Pedrito de Amarillo, Ninho Fidêncio e Teresita, eram considerados santos populares não canonizados, mas santos do povo. Teresita veio de Sonora, México, para Chihuahua, no México, aos 16 anos. Sua professora era a famosa curandeira Huila, que se tornou tão popular que assustou então o presidente do México, Porfírio Dias, a deixar Teresita fora do México e foi para El Paso, no Texas, curando muito com seu passe, e se mudou para o Novo México e depois para Clifton, no Arizona, onde passou muito tempo ali. E se mudou então para São Francisco e começou a trabalhar para uma empresa farmacêutica em St. Louis, no Missouri. E acabou então na cidade de Nova York, onde se casou com um cavalheiro chamado John Van Order e depois voltou para Clifton, no Arizona, onde ela morreu e foi enterrada. Os 3 curandeiros são maravilhosos e lançam as bases para o que sabemos hoje. E em seguida, o terceiro livro, um dos livros mais recentes, é um livro didático para as aulas online, publicadas pela Kendall Hunt Publishing Company, e todos os tipos de informações e pesquisas adicionais. E o livro final é um curandeiro, é um livro de história de curandeiros e curandeirismo. E há ali as fotos de alguns dos curadores que morreram e alguns que estão ainda vivos. Então, agora o Dr. Torres vai compartilhar uma palestra que ele fez no TED e que ele fala sobre algumas das coisas que ele gostava
parte de sua paixão pela medicina tradicional ou curanderismo, algumas das ervas que ele utiliza, como aloe vera, mamão, e alguns rituais básicos para problemas e susto. Também discute uma proposta para um novo modelo de saúde que combina medicina tradicional com medicina moderna e demonstrações que ele menciona em um de seus slides sobre terapia do riso, ou risoterapia. Ele também mencionou isso no slide anterior sobre Rita, uma das suas professoras, e está aqui, então, nessa palestra. Como, à medida em que ele fala, eu vou estar traduzindo para o português, e em alguns momentos vou deixar que vocês escutem no original, ao final, o que ele está dizendo. Então, vamos lá. Pode ser que você experimente um certo atraso. Well, my passion is curanderismo. A minha paixão é o curanderismo. I study, I research, eu estudo, I write about pesquiso, it, and I teach a course escrevo every summer e ensino on the topic. Curso todo verão sobre o assunto. I see some hands up. Quantos de vocês estiveram so you know no curso? What it is. Eu vejo algumas mãos. Curanderismo comes então, from the word curar, which means to heal. Curanderismo vem da palavra cura, que significa sanar, curar. And think about this. E pense nisso. Earlier years, nos anos anteriores, doctors, havia poucos médicos, ministers, poucos priests, ministros, no counselors, ou padres, não havia conselheiros, terapeutas. Using a holistic approach to então, healing o curador, o curandeiro, desempenhou todos esses papéis com uma abordagem holística de cura, corpo, mente e espírito. My mom was not a curandera. Agora, minha mãe não era curandeira, mas ela deveria ter sido. All 6 of us, ela nos disse aos 6 filhos. She would say, "Don't you dare get sick." Não se atreva a ficar doente. And if you do, e se você ficar, I'll take care of your illness. Eu vou cuidar da sua doença. Using medicinal e ela plants, fez isso usando plantas medicinais, rituals, rituais. She kept us healthy. Ela nos manteve saudáveis. I'll give you an example. She loved the aloe vera plant. Ela adorava a planta de aloe vera. And she would call it la plantita milagrosa. E chamava essa planta de a plantinha milagrosa. And she would say, "This plant heals everything from pimples to wrinkles." E dizia, essa planta cura tudo, desde espinhas a rugas. On her wrinkles and on our pimples. Na verdade, ela usou em suas rugas e em nossas espinhas. And sunburns. E também para queimaduras e queimaduras solares. Digestive problems. So e meu pai tinha sérios problemas digestivos. She gave him papaya for breakfast. Então ela lhe dava mamão. Todo dia ela lhe dava mamão no café da manhã. Of course, you know how kids are. E nos dizia que comêssemos mamão. Mas você sabe como as crianças são, ou seja, não comíamos mamão. And the physician said, até que recentemente fui diagnosticado com diverticulite. E o médico disse que precisava de cirurgia. Então, liguei imediatamente para Rita, minha amiga curadora do México. Disse a Rita que eles operariam, mas ela disse não. Coma mamão, 3 vezes ao dia se necessário. That's what my mom used to say, and she said, "Did you listen to your mom?" E ela disse, "Mother always knows best." Você escutou a sua mãe? A mãe sábia é. Wonderful rituals. For example, e de tempos em tempos eu fazia esses rituais maravilhosos. Por exemplo, o ritual dos 7 nós. How many of you have problems? Quantos de vocês têm problemas? Come on. Vamos All lá. of us have problems. Todos nós temos problemas. And this ritual, and it's amazing how the curanderos Nesse ritual é incrível como curandeiros usam coisas simples para lidar com doenças graves. All you need is a ribbon, tudo que você precisa é uma fita about 1.5 feet in length, cerca de 1,5 pé de comprimento. E você pensa em 7 problemas. E se você acha que não tem 7 problemas, você tem. Pega a fita, pega a metade da fita e faz um nó para o seu primeiro problema. And you think about your problem, e pensa no seu problema e pode orar se quiser. Mova alguns centímetros para a direita para amarrar o seu segundo nó para o seu segundo problema. E depois vá para a esquerda, para a direita, até você atingir o 7º nó para o seu 7º problema.
You take the ribbon Então with the você já 7 amarrou um knots and you círculo find com an esses empty 7 jar, nós. Pega a fita like an com empty 7 peanut nós, butter jar or encontra mason jar. o You put vidro your ribbon with vazio, your um knots in the jar. pote You de close it, go to the margarina, backyard. coloca a sua fita Be careful, dentro, the neighbors aren't watching. They think you're digging tenha money. cuidado para os vizinhos e vai para o quintal. You dig a hole. Tenha cuidado para que os vizinhos não estejam olhando. Eles podem pensar que você está cavando dinheiro. Então você faz um buraco, enterra a jarra com as fitas. Então você se livra dos seus problemas. Não é interessante? Muito simples. Um outro amigo dizia sobre um outro ritual. O amigo dizia que o pai era alcoólatra, que chegava em casa, os insultava, amaldiçoava a mãe e estavam infelizes. Mas houve momentos em que o pai dele chegou em casa e foi para o quintal. E eles escondiam atrás dos arbustos, se deitavam no chão, assistiam o pai se deitar no chão de bruços, pegavam um canivete, cavavam um buraco e amaldiçoava aquele buraco. Gritava obscenidades naquele buraco, depois o cobria. E voltava para casa e era tão doce como nunca. O que ele estava fazendo? Ele estava se livrando de toda aquela raiva, tudo que o estressava, aquele lixo do qual às vezes precisamos nos livrar de uma maneira muito simples. E também há o ritual do susto, que significa medo. Os sociólogos se referem ao susto como um susto mágico. Sociologists refer to susto as magical fright. Toda vez que você tem uma experiência traumática, um acidente, talvez um incêndio, ou talvez você retorna de uma guerra, você pode estar sofrendo de um transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Eu me lembro que meu primo voltou do Vietnã, e tenho certeza que ele tinha TEPT. Mas eu acho que nem tínhamos um rótulo diagnóstico para isso naquele tempo. Ele tinha flashbacks, enxaquecas, pensamentos suicidas. E minha mãe e tia diziam que ele tinha susto. Susto passado. E é um susto sério. Então o que eles fizeram foi, pegar plantas, pegaram manjericão, arruda, alecrim, e varreram o corpo dele da cabeça aos pés 3 vezes em oração. E lembro que elas sussurravam que o espírito de João retornasse ao seu corpo 3 vezes. 3 vezes por semana, quarta, quinta e sexta, por um mês. E nos pediam para fazer parte dos rituais, que os vizinhos iriam apoiar. No final do mês, meu primo estava normal. Não é incrível como essas coisas maravilhosas podem curar uma pessoa? Agora, acho que podemos criar um novo modelo de assistência médica que unirá a medicina tradicional e a medicina homeopática moderna. De fato, vi que esse modelo funciona de maneira muito eficaz no México, em um local chamado Centro de Desenvolvimento Comunitário, CEDEC. In fact, I've seen this model work very effectively in Mexico at a place called CEDEC, Centro Comunitário de Desenvolvimento Humano. É realmente uma escola para curandeiros. Centenas, se não milhares de curandeiros frequentam essa escola. E geralmente é um programa de certificação que dura cerca de 3 anos. Eu estive lá cerca de 3 anos atrás e tinha uma dor terrível. Eu tinha dor ciática que mal podia caminhar. E um dos curandeiros, que também é professor lá, disse: Chel, o que há de errado com você? E eu disse: tenho dor ciática e tenho isso há anos. Ele disse: posso trabalhar com você? E eu disse: claro. Então ele disse: primeiro vamos a um temazcal. E fizemos isso por cerca de 1 hora. Depois ele me deu um chá de ervas e me disse para tirar uma soneca. E me envolveu em um cobertor e depois tirei uma soneca por cerca de 30 a 40 minutos. Ele trabalhou na minha perna, massageou-a, puxou-a, esticou-a. E depois de 1 hora e meia disse para dormir. Dormi como um bebê. E na manhã seguinte, eu não estava apenas andando, já estava correndo. E tinha estado com essa dor há 3 anos. É incrível.
They teach curandeiros that Nessa are actually escola, the eles doctors of ensinam the curandeiros villages, que, na verdade, things são like médicos dos seus healthy povoados, lifestyles, coisas como estilos de vida diets, juice saudáveis, therapy, dietas, acupressure, terapia de suco, acupuncture. They make their own acupunção, medicine with acupuntura. herbs. They Eles make fazem seus tinctures próprios and remédios com ervas, alcohol-based. fazem They make tinturas à base de álcool, microdoses with fazem microdoses à base water-based. de água, And they ensinam teach terapia do laugh riso. therapy, risoterapia. Você Did me ouviu? Laugh Terapia do therapy. riso. Now, Ninho Fidencio, a famous Ninho curandeiro in the Fidencio, um famoso 1920s, was curandeiro na already década doing de laugh 1920, já therapy. And now estava fazendo Rita, my friend risoterapia. Rita E agora Navarrete does Rita laugh Navarrete, therapy. She teaches minha laugh amiga, therapy, even faz here a at the University of New risoterapia. Mexico Ela during the ensina summers. isso na Universidade do Now, Novo I think México Rita durante o has already verão. realized that laugh Acho que a Rita já percebeu que o riso activates ativa endorphins, endorfinas the analgésicas natural naturais body do corpo painkillers, e suprime a and it suppresses adrenalina, o epinephrine, hormônio do the stress estresse. hormone. E It também ajuda o also sistema helps the immune imunológico, system. circula o sangue, It circulates alivia a the blood. ansiedade. It E eu relieves gostaria de anxiety. tentar e And I'd exercitar like com to try and vocês exercise with you o que that ela you me taught ensinou. me. Could you please stand, all of you, Vocês for a todos second? poderiam ficar de pé por um segundo? Eu quero que vocês Now, I digam want you depois de to mim. Go Vamos along with what começar I dizendo... say, okay? Start by saying he. Now, okay, now, he. Now, ha. Now, ho. Please sit down. Por favor, sentem-se. Now, Agora, se alguns de vocês if any of you were sentir dor, experiencing pain, não you will sentirá be dor pelos pain-free for the next próximos 30 to 30 a 40 40 minutes. minutos. E falo sério. I'm serious. Going back to the model, Voltando ao let's modelo. dream big and let's Vamos bring sonhar both alto e forms of reunir as medicine. duas formas Now, we're de beginning to medicina. do this Agora at que our own estamos começando a University of fazer New isso Mexico em nosso Health próprio Sciences Center, Centro de thanks to Ciências da Dr. Saúde, Artie na Prasad, Universidade who do has a Center for Novo Life México. here. Graças ao Yes. Dr. Artie Prasad, que tem um centro para a vida aqui. But this has to Mas exist isso all tem que over the existir em country, todo in o fact, país, all over the de world. fato, em todo And I'll tell you, mundo. this is E eu what lhe we digo que need isso é o to que meet the precisamos needs fazer of para those that atender are as necessidades uninsured, daqueles sem seguro de especially those saúde. 11 million immigrants Especialmente that os live here. The 11 only time they milhões de go to the imigrantes que hospital moram aqui. is when they're A really única vez sick que vão ao hospital and they é go quando to the estão emergency realmente room, doentes which e is vão para uma overcrowded sala and de emergência understaffed. lotada So let's com come up pouco with a new pessoal. model and stay Portanto, healthy, façam um novo modelo. eat papaya and Mantenham-se laugh a lot. saudáveis, comam mamão e riam bastante. Okay. Então, com isso, encerra-se a apresentação e inicia-se, então, a sessão de perguntas e respostas que ocorreu durante a conferência ao vivo. E peço que vocês continuem aí. Há muitas perguntas interessantes e informações novas que surgem nessa sessão de perguntas e respostas. E logo depois, há também a pesquisa de satisfação ao final. Então, primeiro, a primeira pergunta. Eric Esquivel perguntou: existe alguma correlação com o curandeirismo e o tratamento ou identificação de condições de saúde mental? A resposta do Dr. Torres foi: os curandeiros lidam com a saúde mental. É muito eficaz usar o temazcal e também existem algumas plantas que são usadas para as doenças mentais. Trabalhamos com os curandeiros e construímos alguns temazcales no norte do Novo México para tratar vícios, alcoolismo e doenças mentais. E parecia muito eficaz, e estava isso sobre uma verba, ou um subsídio. Infelizmente, as doações pararam e terminaram, então o projeto acabou. Mas acho que isso tem muitas possibilidades de pesquisas futuras e de financiamento futuro para ver quão eficaz pode ser e quão econômico pode ser. Então, Maxine Henry, a co-diretora do ATTC, que coordenou a sessão de perguntas e respostas, comenta e continua com as perguntas. Ótimo, espero que sim, espero que algumas dessas coisas voltem, especialmente com mais informações disponíveis. A próxima pergunta é de Alex Santos.
E ele quer saber onde os rituais que foram mostrados no primeiro vídeo são realizados. Geralmente, onde eles acontecem? Então, o Dr. Torres responde: bem, se você estiver trabalhando com um curandeiro, isso pode ocorrer em sua casa ou na clínica de um curandeiro. Fazemos muitas demonstrações durante as 2 semanas de aula. A turma online do Coursera tem essas demonstrações e muito mais, mas pode acontecer, na verdade, em qualquer lugar. Quando fazemos uma feira de saúde, em conjunto com nossas aulas de 2 semanas, fazemos muitos desses rituais ao ar livre em público. Não chamamos isso de uma feira de saúde, mas, na verdade, uma festa de saúde, porque nos divertimos, trazemos música para esta festa de saúde. E, novamente, isso poderia acontecer com os curandeiros da clínica, se você tiver uma clínica ou na casa de alguém, e ensinamos as pessoas a fazerem seus próprios rituais. E, às vezes, as pessoas mudam esses rituais. E isso é bom desde que seja eficaz e há uma boa intenção envolvida nesses rituais. Ok, então, Maxine comenta, eu gosto muito que você sempre traz a positividade que está realmente envolvidas em todas as partes dessa cura tradicional. E você está trazendo música para essas festas, está chamando de festa, não feira. Então, isso é muito bom. A próxima pergunta vai ser dividida em partes. E essa pergunta veio de Alfonso Rodrigues. Então, a primeira parte é: sabemos que porcentagem da população latina dos Estados Unidos usa essas práticas de curandeirismo? Então, o Dr. Torres responde: não temos esses dados, é difícil obtê-los nos Estados Unidos. Como não existem muitos curandeiros treinados, se você estivesse no México Central, na América do Sul, eu diria que muitas pessoas ainda usam curandeiros tradicionais, devido às tradições, devido aos costumes e custos. Mas neste país não existem tantos. Atualmente estamos treinando muitas pessoas aliadas da saúde a considerar a incorporação das curas tradicionais para suas práticas e está funcionando de uma maneira muito eficaz. Será um modelo diferente aqui nos Estados Unidos. Como você pode ver, em outros países, na China, é sabido que combinam medicina tradicional com medicina moderna. Na Índia, da mesma forma. Neste país, tentamos fazer diferença, mas acho que levará tempo. Ótimo. Mas uma pessoa também perguntou: foram realizadas pesquisas representativas sobre curandeirismo? Então, Dr. Torres responde: fizemos algumas pesquisas neste verão. Ele diz que está trabalhando com o Dr. Tom Chaves, do Departamento de Psicologia, e o que ele estará fazendo são alguns grupos focais e alguns estudos que fizemos algumas coisas, mas não o suficiente. Acho que nossa fraqueza é que precisamos de mais pesquisas e mais pesquisas clínicas para mostrar que isso pode ser eficaz. Sim, há muito trabalho para fazer nessa área e mais pesquisas. Eu estou incentivando muitos desses estudantes aqui, especialmente os de doutorado, a considerar a certificação ou os mestrandos a fazer uma pesquisa sobre isso em suas teses. Acho que isso acontecerá com o tempo. Ok, muito bem. Próxima pergunta. Houve ensaios clínicos randomizados que sabem que foi... Isso foi uma pergunta de Antônio Martins, e pergunta se houve ensaios clínicos randomizados. Então, o Dr. Torres responde que, infelizmente, sei muito pouco sobre muito trabalho realizado. Na década de 1960, houve uma pequena pausa nos anos 70 e agora é um renascimento. Por isso, há muito mais interesse. Houve 2 ou 3 teses de doutorado que tiveram de fato, e acho que em um futuro próximo teremos mais pessoas envolvidas no Centro de Ciências da Saúde, na Universidade de Minnesota, que também está muito ativo, e é por isso que acho que eles começarão a ver algumas mudanças aqui em breve com algumas pesquisas. Ótimo. Elizabeth Coronado perguntou qual era o nome da planta que foi mostrada logo após a lavanda, no primeiro vídeo.
Então, o Dr. Torres diz que foi o alecrim, pois o alecrim cresce muito bem no Novo México devido ao clima. Mas o alecrim foi usado para perda da memória. É uma planta maravilhosa que também pode se cozinhar. Essas são as duas plantas que ele enfatizou, que Letícia, entre outras plantas, usava. As duas principais eram lavanda e alecrim. Então, outra pergunta. Ótimo. Se formos usar alecrim, compraríamos fresco ou compraríamos seco, como no corredor, no supermercado, nas especiarias? Então, ele diz, você pode comprá-lo fresco ou cultivá-lo. É fácil cultivar alecrim. Eu tenho alecrim em toda a minha casa. Tem uma fragrância maravilhosa. Muitas mulheres grávidas tomam banho com a água do alecrim e elas têm bons sonhos e são muito eficazes também para lavar o cabelo com alecrim, se você tiver problema de caspa. E o alecrim, de maneira geral, é uma planta maravilhosa. E é claro que eu também uso na minha cozinha com peixes e frango, especialmente. Ok, próxima pergunta. Becky Stout perguntou se você pode nos lembrar do propósito de uma limpeza espiritual. Então, ele diz, uma limpeza é varrer, retirar ou absorver vibrações negativas. Nós somos compostos de energia, e aquela energia que é danificada quando você experimenta experiências traumáticas, por exemplo. Então, a limpeza com as plantas, por exemplo, elas supostamente varrem. Essa não é apenas uma planta, existem certas plantas, como o alecrim, que eu apenas mencionei, alpaca, o manjericão ou arruda, que são outras plantas, e plantas principalmente aromáticas, que são usadas para varrer essas vibrações negativas. E também você pode usar um mantra, uma oração ou um canto. E os rituais variam de uma cultura para outra. Às vezes eles usam o ovo, e o ovo absorve, ao invés de varrer as vibrações negativas. Absorve qualquer vibração negativa. Uma amiga minha que faleceu, Helena Ávila, uma curandeira conhecida que era enfermeira registrada por profissão, chamou essa limpeza de recuperação da alma. E a sua crença era que quando você tem uma experiência traumática, você perde a sua alma e a recupera, então, fazendo uma limpeza espiritual. Você pode fazê-lo. Ela também usava penas de águia, às vezes para fazer a limpeza, e a cultura nativa, a cultura indígena, também usa pena. E esse processo recuperaria, então, a alma. Você se lembra quando o Laurence me fez uma demonstração e estava dizendo o meu nome e dizendo, espírito de Chel, retorna ao seu corpo? Esse é um exemplo de uma recuperação da alma, um conceito que Helena publicou em seu livro. Eu não me lembro o nome do livro, mas acredito que a mulher que entra na escuridão é o livro, e escreve sobre a recuperação da alma, um conceito que ela promoveu. E espero que isso responda à pergunta sobre o propósito da limpeza espiritual. Ok, obrigada. Então, a próxima pergunta. Enquanto conversava sobre a recuperação da alma, Sônia Boyd fez uma pergunta. Você precisa acreditar nisso para fazer isso funcionar? É um tipo de acompanhamento para essa pergunta. Alguns dos comentários que foram feitos no bate-papo referem-se à religião. Você acha que a cura e a religião tradicional são mutuamente exclusivas? Então, o Dr. Torres responde. Voltando à sua primeira pergunta, você deve acreditar que isso ajuda. Ajuda se você acredita nisso. Mas isso é verdade na medicina homeopática. Se você pensa que vai melhorar, provavelmente irá se recuperar. Se não acreditar, provavelmente não vai. Então, o sistema de crenças e a fé são importantes nesse conceito. E para a igreja, tudo isso é positivo. Se você começar a promover magia negra, então a igreja pode ir contra isso. Não ache que você encontre algo errado com a igreja aceitando isso, se eles entendem qual é a intenção. E há orações, de fato, meu professor Tintito,
costumava dizer às pessoas para irem à igreja. Você tem que ir à igreja, tem que rezar, você tem que ser um exemplo para a sua família, você tem que acreditar em Deus. Então, a igreja faz parte disso, e as orações fazem parte, e a fé também é parte disso. No entanto, se uma pessoa não deseja usar a religião, então pode-se usar a energia da alma, a energia para curar a energia que foi danificada. Por isso, então, depende da pessoa. Ok, faz sentido, então vamos voltar para a pergunta sobre ervas ou plantas para o tratamento do TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático. Você mencionou 3 plantas, manjericão e alecrim. Você pode lembrar da terceira? Então ele diz, existem diferentes plantas nas quais a arruda poderia ser uma delas. A arruda é uma planta muito popular, é uma planta muito forte. O manjericão e o alecrim são também muito populares. E existem outras plantas, como a pimenta da Califórnia, chamada peru. Ninho Fidense usava muito as plantas de peru. E isso está nas limpezas que ele faz. Se uma pessoa pode ter TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático, isso é sério, pode haver um tipo de limpeza chamada susto, ou susto passado, que foi quando eu falei sobre o meu primo, que tinha TEPT retornando do Vietnã, e o seu tratamento foi mais severo. O que basicamente fez uma limpeza por mês, porque não recebeu tratamento precoce. Por isso ficou sério. E é surpreendente como os curandeiros têm níveis diferentes de curas para as diferentes condições. Ok, próxima pergunta. Podemos disponibilizar aos participantes uma lista de remédios fitoterápicos? Então, ele responde que definitivamente enviaria uma pequena lista que ele já tem e também uma descrição de susto e limpezas espirituais em uma folha que ele vai enviar e certamente isso poderia ser transmitido ao público. E ele diz que, além disso, se você quiser obter mais informações, existem livros didáticos com a descrição das plantas e o primeiro, um dos livros que mencionei, Rituais de Cura e Limpeza, tem o nome da planta em inglês, em espanhol, e o nome botânico, o nome científico e também o uso medicinal de cada planta. Eu tenho cerca de 150 plantas que compilei, e se você está realmente interessado nessas plantas, na classe temos vários dos principais herbalistas. Thomas Enos, o Dr. Enos, é de Santa Fé, especializado em plantas. Temos amigos que vêm da Cidade do México e que também são especializados em plantas. Passearemos um dia no Jardim Botânico com alguns dos melhores herbalistas da região, fazendo caminhadas com ervas e demonstrações no terreno, no Jardim Botânico, sobre como preparar essas plantas. Por isso, enfatizamos muitas outras plantas. Pois bem, próxima pergunta. Como você recomendaria, ou existe uma maneira de diferenciar entre curandeiros reais e curandeiros falsos? Então, ele responde, eu acho que sim. Às vezes, é de boca em boca, descobrir se eles sabem o que estão fazendo e também saber sobre os honorários que eles cobram. Se eles começarem a cobrar uma grande quantia de dinheiro, tenha cuidado. Tenha muito cuidado com os curandeiros, porque os curandeiros com quem eu trabalhei não cobram nada ou cobram uma doação. E o que você pode fazer é doar o que você puder e quando quiser. Quando começamos com os curandeiros nas aulas e temos tratamentos nas feiras de saúde, nós temos uma caixa e as pessoas podem doar o que quiserem. Então, sim, acho que podemos dizer que não temos tantos curandeiros que dedicam suas vidas à cura neste país. Mas os curandeiros com quem trabalhamos são muito legítimos. Eles foram para a escola que mencionei.
Muitos deles são pessoas maravilhosas e amigos maravilhosos que estão lá para ajudar a comunidade e as pessoas a melhorarem suas vidas. E você sabe o quê? Você realmente não precisa de um curandeiro. Você pode ser seu próprio curandeiro. Essa técnica, você pode aprendê-la. E você pode se tornar seu próprio curandeiro, curar a si mesmo e a sua família. E isso é o que estamos dizendo às pessoas, que elas não precisam de curandeiros, para ser honesto com você. Então, Maxine comenta, bem, então você está devolvendo o poder e empoderando a comunidade. Então, Noemi Velasquez queria saber se em seu ensino você leva em consideração e discute as pessoas tradicionais que originaram tudo como uma maneira de honrá-los, especialmente para aqueles que trabalharam tanto para lutar pela proteção dessas práticas. Então, o Dr. Torres responde, sim, a aula realmente começa no ano de 1519, quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, e em seguida localizamos alguns dos curandeiros famosos, como os três grandes que eu mencionei, antes de Ninho Fidêncio, Dom Pedrito, Diamario, Teresita. E existem outros curandeiros que estudamos e honramos. Um deles, que acabou de morrer no ano passado, foi meu professor e tinha muitos seguidores no México e também no sul do Texas. Por isso, honramos suas tradições contribuintes e escrevemos sobre esses curandeiros. Honramos e respeitamos as tradições de nossos ancestrais. E agora criamos curandeiros novos que estão incorporando muitos curandeiros tradicionais em sua prática, o que é maravilhoso. Curandeirismo aqui não é o mesmo que curandeirismo no México, na América Central e na América do Sul, porque aqui se tem acesso à medicina moderna, remédios, à medicina homeopática, mas certamente pode ser uma opção e você pode incorporá-la à sua profissão ou tornar-se seu próprio curandeiro. Muitas pessoas lembram-se dos seus avós e como eles costumavam curar a família, mas infelizmente muito pouco foi escrito ou estudado na época. E agora estamos começando a estudar e apreciar todo o conhecimento que nossos ancestrais tinham e a eficácia de muitos desses tratamentos que eles faziam. Muito obrigada. E uma próxima pergunta. Quando assistimos aos vídeos de algumas dessas práticas de cura, e foi realmente ótimo ver os participantes deste webinar ao vivo discutindo, como, sim, geralmente esses são eventos privados e protegidos. Acho que estamos assistindo apenas vídeos deles como demonstração. E depois, ouvindo o fato de que eles estão honrando as tradições e as comunidades indígenas que lutaram muito para fazer com que essas famílias se curassem, é muito valioso. Mira perguntou, como podemos usar práticas tradicionais com famílias com depressão, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção ou abuso de substâncias entre jovens entre 10 e 18 anos de idade? Então ele responde, sabe, eu criei as aulas online para esse fim, para que as pessoas pudessem assistir a esses vídeos, entender a história, a prática, os rituais e as plantas, para que possam ensinar aos jovens. Eu dou palestra nas escolas secundárias e intermediárias de jovens aqui, para os alunos começarem a entender e apreciar a medicina tradicional, a capacitar as famílias a curar suas próprias famílias. E você nunca sabe, Andrew Weil, um guru da medicina integrada, diz isto, que se não causar dano, não prejudicar, e poderia ajudar, por que não tentar algumas dessas coisas? Desde que a intenção seja boa e o paciente não se prejudique, pode ser muito eficaz. Trabalhamos em estreita colaboração com as comunidades nativas americanas, aqui, com diferentes povos nativos indígenas americanos,
E por isso trazemos os curandeiros para as aldeias e eles compartilham suas tradições e rituais uns com os outros. E alguns desses curandeiros nativos americanos vão para o México. Então, estamos reunindo pessoas para compartilhar. Trouxemos também os curandeiros de Uganda para cá, da África, e é incrível quantas semelhanças eles tinham em suas tradições, plantas e rituais com aqueles que conhecemos aqui neste país. Ok, próxima pergunta. Assim como um pouco de sobre os temascais. Nesses temascais, nas casas de tendas de suor, eles se separam homens de mulheres? Então ele responde, alguns deles o fazem. Quando oferecemos nossos temascais, temos tendas para mulheres, temos tendas para os homens, e temos uma comunidade de temascales onde reuniremos ambos os sexos, porque a energia flui diferente entre homens e mulheres. Então, às vezes, é bom tê-los em uma tenda só, para que suas energias se juntem e se misturem. Mas nós oferecemos os dois. A dinâmica é diferente nos gêneros dentro do temascal. Ok, uma próxima pergunta relacionada a isso. Os temascales provam ser bem-sucedidos para pessoas vivendo com transtorno por uso de substâncias ou dependência de drogas? Então ele diz, acreditamos que sim. Nós o usamos em uma clínica de abuso de substâncias no norte do Novo México por alguns anos. O problema é que não realizamos muitos estudos clínicos, ficamos sem dinheiro para investigar e paramos a investigação. Portanto, o ponto fraco é que não temos muita pesquisa, mas há uma oportunidade para o futuro. Todos acreditamos que é muito eficaz e já o vimos, mas na verdade não investigamos tanto quanto deveríamos. Uma outra pergunta, a sálvia é usada em rituais? E ele diz que definitivamente sim. Os sábios nativos utilizavam a sálvia para limpar e que o copal é mais utilizado que a sálvia. E é uma resina que vem da copal em muitos rituais, mas sálvia é amplamente utilizado pelos nativos americanos e também por curandeiros hispânicos e latinos. Portanto, sim, faz parte da cura. Bom, então, há mais perguntas, mas como o tempo foi esgotado, eles, então, irão trabalhar com o Dr. Torres e sua equipe da Universidade do Novo México para obter o máximo de respostas possíveis e, então, disponibilizá-las nos websites, que vocês podem ver aí na tela, né? Vocês podem pesquisar se há mais material. E para entrar em contato, né, com ele e também com o Dr. Torres, você pode ver aí na tela as informações de contato dele. E mais uma vez, muito obrigado por se juntar a nós nessa série de seminários que integram curandeirismo e saúde mental, que tratam corpo, mente e espírito. Gostaria de convidá-lo para a segunda metade dessa série, intitulada Noções Básicas sobre Comportamentos Culturais de Saúde Latinos e o Papel de Mulheres. E, mais uma vez, muito obrigado e espere, então, até o link que vai aparecer na sua tela com a pesquisa de avaliação. Essa pesquisa de avaliação de satisfação é muito importante, pois queremos saber sobre o que você pensa e o que podemos fazer para continuar oferecendo excelente treinamento e assistência técnica. Então, muito obrigada ao Dr. Torres e sua equipe, graças ao TTC Nacional Hispânico e Latino e sua equipe. Muito obrigada e tenha um ótimo dia.